Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Salve Jesus! Salve Maria Santíssima! Bom dia, graças a Deus estamos dando início a mais uma semana. Mas Júlio, que semana, Júlio? Início da semana é domingo. Sabemos, primeiro dia da semana é domingo, mas o dia produtivo é a segunda-feira. Então todo mundo pensa no início da semana como segunda-feira. Segunda-feira, primeiro dia útil. Então, para que a semana seja bem produtiva, precisamos começar essa segunda-feira sempre com ânimo, não é? Com energia de atividade, de trabalho, de realizações, não é mesmo? E para que isso aconteça, nada melhor do que uma prece. Que tal começarmos o programa com uma prece? Vamos elevar o nosso pensamento a Deus? Vamos todos orar? Vamos lá? Todos preparados? Então, agradecido, Senhor, pelo Senhor nos conceder o início de mais uma jornada semanal. E queremos sim, queremos aproveitar cada instante para aprender, para nos desenvolver, Senhor. E nada melhor do que a sua luz, a luz do amor, a luz de Jesus em nossa frente, em nosso coração, em nossa alma. Eu peço, Senhor, em particular, por cada uma destas almas, que o Senhor encaminha a essa sagrada casa, Templo Espiritual Maria Santíssima. A cada uma destas almas, a Dona Cida, a Dona Raquel, a Valquíria, ao Pedro, ao Luiz Carlos, que está sempre conosco, a todos vocês, todos eu peço que Deus ilumine a vida de cada um de vocês. E com o coração repleto de paz e amor, nós dizemos: Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, vemos pedir a paz, a sabedoria, a força. Quero hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Quero ver além das aparências, Senhor, os teus filhos, como tu mesmo os vês. E assim, não vê senão o bem que há em cada um deles. Fecha meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda maldade, e que só de bênçãos se encha a minha alma. Que eu seja tão bom e tão alegre, que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decorrer deste dia eu possa te revelar a todos. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, agradecidos de coração pela oportunidade que Deus nos concede de estarmos aqui, olha, em seu nome, falando de espiritualidade, falando de religiosidade, falando de fé,
para que nós, eu, você, todos nós nos fortaleçamos na nossa fé e possamos assim cumprir com os nossos compromissos, não é? Aquele que cumpre com o compromisso, ele torna-se o quê? Mais capacitado, não é mesmo? Ele se torna um credor, ele tem crédito, credibilidade, ele cria credibilidade. Palavra correta, ele tem credibilidade porque ele cumpre com seus compromissos. A gente aprende com esses irmãos espirituais que credibilidade vale muito mais do que o próprio dinheiro. Quando você tem credibilidade, as pessoas confiam em você e te investem na tudo quanto você precisar. Sim, a pessoa vai investir em você porque fala aquela pessoa ela é de confiança. E para que sejamos de confiança, eu preciso cumprir com as minhas obrigações. A prece me possibilita isso, ter capacidade de cumprir com tudo aquilo que eu me comprometo, ou que eu me comprometo, a palavra certa, não é? Bom, vamos passar então aqui a palavra ao nosso irmão Zé Preto, que vai nos trazer uma aula. O Espírito, como eu costumo dizer, ele não traz palestra, ele traz aula. E ele vem nos falando para não perder o tempo. Não. Ele vem nos falando, o Zé Preto vem nos falando. Não percamos, é verdade, perdão. Não percamos o nosso tempo com decepções. Não percamos o nosso tempo com decepções. Estou decepcionado, aí agora. Não perdemos tempo, não podemos perder tempo com isso. Alguém nos decepcionou? Vamos em frente e vamos buscar as nossas realizações, a nossa superação. Bom, nada melhor do que passar a palavra a esse amigo espiritual Zé Preto, que faz parte da corrente dos protetores espirituais. Paz de Deus, do Cristo e Nossa Senhora da Conceição protegei todos vós. A música é o lenitivo sagrado para que cada filho consiga apaziguar os sentimentos tristes e com isso elevar-se ao amor maior. Importante também aos irmãos, para que percebam que a saúde mental, espiritual, física, depende simplesmente dos conhecimentos vossos, implantados dia a dia, para que possam melhorar. O aconselhamento de uma boa alimentação, de uma boa música, cuidando do espaço onde tu divides os vossos pensamentos, aonde é feita a sua morada, o seu reduto de proteção, justamente para que tu não deixe ali vibrações tristes, preocupações, trazendo desequilíbrio de todos estes. Cuide, filhos, da forma de agir, de pensar, cuide da vossa casa, pois espíritos captadores de vibrações estão ali sabotando a energia, trazendo discussões, desequilíbrios, e com isto estais a trazer perturbações e declínios do vosso corpo físico. Uma boa leitura, uma prece, são elementos importantíssimos para que tu possa orar e vigiar, e com isto manter a mente sã, o corpo sadio. Muitos dos irmãos que passam acá irão receber indicações de leituras espiritualizadas, para que cada um possa, através da reforma íntima,
através do conhecimento espiritual, melhorar as andanças, melhorar os vossos caminhos. Quando se fala em saúde, não é só a saúde da carne, é a saúde da mente, é a saúde do espírito, é as condutas que cada um leva que vai trazer o equilíbrio ou não. Estáis a tocar o telefone, não há? Preste bem atenção para que possam conseguir ajuda. E lembra, filhos, só tu pode caminhar por vós. Nenhum de nós acá pode caminhares. Passamos as indicações, os aconselhamentos, tiramos as magias, trazemos os elementos que Deus nos fornece através das plantas, das ervas, dos banhos, para que cada um retire os miasmos e com isso comece a melhorar. Dia a dia, hora a hora. Não basta fazer 1, 2, 3 vezes, pois quando se torna-se vigilante, os obsessores não vão perder mais tempo convosco, pois estás a perceber que tu sabido está, que vigilante tu permanece, e com isto não vai perder tempo, vai procurar aquele irmão que infelizmente está desconectado e invigilante. Então, filhos, não percam tempo com tristezas, não percam tempo com discussões, não perca tempo com sentimentos que vão sabotar todo o vosso crescimento. A oportunidade do crescimento se faz a toda hora, pois Deus Pai Todo-Poderoso confiastes em vós. Por isso foi permitido a reencarnação, para que tu atenuasses os erros dessa e de outras vidas. Aproveitem a oportunidade e lembram, nosso Senhor nunca cessa de trabalhar. Nosso Senhor sabe sempre, até mesmo quando um fio de cabelo cai ao chão, por que Ele ia esquecer de vós? Por que tu se julgas menos afortunado? São sentimentos que esses irmãos que não sabem o sentimento do amor, às vezes impregna-se nos vossos caminhar. Então, acreditem, mudem. E quando os amigos dizem, dancem, cantem, mude o seu dia a dia, façam e verão com os próprios olhos toda essa mudança que irá ocorrer durante a sua vida. Se apegue na fé, acreditem no amor do Cristo, pois este é o único verdadeiro e é o único que jamais irá pedir nada em troca, apenas ofertando e ensinando o amor de verdade, o amor que vem para confortar, alimentar e saciar qualquer sede que cada um, porventura, venha a ter. Que a paz de Deus, do Cristo e Nossa Senhora da Conceição sempre a protegei todos vós. Agradecido. Nós precisamos ficar atento à nossa forma de agir. Olha, Jesus diz que devemos agir conforme nós queremos que ajam conosco. Se eu agir brutamente, claro que eu vou atrair aqueles brutos para perto de mim. Mesmo que uma pessoa seja paciente, se eu agir impaciente com ela, ela vai retrucar, porque eu estou gerando uma energia da impaciência. Então aí, cuidado
Cuidado com a sua forma de agir. Cuidado, muito cuidado. Obrigado, José, ó. Eles nem gostam, os baianos, como os pretos velhos, não gostam de ser chamado de José. É Zé. Zé da estrada, Zé do coco, Zé Preto, que é um protetor espiritual, um preto velho Zé Preto. Então, obrigado, meu amigo Zé Preto, por todas essas lições do dia de hoje. Muito obrigado mesmo. Outro local ou outra forma de aprendermos é com a leitura, não é? Além destas aulas trazidas pelos nossos irmãos espirituais, no programa Madrugada com Deus nós temos a oportunidade de aprender com a leitura dos 4 evangelhos. Esses 4 evangelhos estão sendo lidos por determinação da espiritualidade. Tem gente que nos pergunta aqui na live, por que os espíritas não gostam da leitura dos 4 evangelhos? Por que eles não falam de Jean Baptiste Rostand? E criou-se uma ideia de intriga, de disputa, de rivalidade entre Kardec e Rostand. E não existe. São 2 espíritos que no mesmo período, lá no período de 1800, no século XVIII, eles estudavam o espiritismo, as ações, espirituais, os fenômenos espirituais, mas cada um se enveredou por um caminho. Kardec foi buscar respostas sobre os fenômenos e Rostand foi buscar nos espíritos respostas sobre o evangelho, os trechos evangélicos. Então não existe atrito entre eles, de maneira nenhuma. Por isso que é tão rico essa leitura. Então vamos lá, vamos à leitura, mais uma leitura dos 4 evangelhos, revelação da revelação. Passamos a apresentar os 4 evangelhos, revelação da revelação, Jean Baptiste Rostand. Narração, Paulo de Moraes. No Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 6, versículo 38, o mestre afirma: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Por essas palavras, Jesus declara a sua dependência e a sua inferioridade com relação a Deus e declara nada fazer senão de acordo com as inspirações que recebe diretamente de Deus, de acordo com a sua vontade. O que os homens devem fazer para realizarem as obras de Deus é amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a si mesmos. Obra de Deus é crer em Jesus, é caminhar nas suas sendas, e aquele que pelas sendas de Jesus caminha, pratica esse duplo amor. Quanto aos versículos 32 a 35, o verdadeiro pão do céu, que o Pai dá aos homens, o pão de Deus, o pão de vida que Jesus personifica, é a sua moral, é a doutrina que ele pregou e exemplificou. Doutrina que, disse-o, não é sua, mas daquele que o enviou. São também suas estas proposições. O Espírito é o que vivifica. A carne de nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Aquele que vai a Jesus, que nele crê, isto é, que se esforça por andar nas suas trilhas, por pôr em prática sua moral, seus ensinos, seus exemplos,
jamais terá fome, jamais terá sede das coisas da matéria. Saberá dominá-las pelo Espírito e fará delas instrumento e meio de caridade, de amor, de progresso pessoal e de progresso coletivo, assim de ordem material como de ordem moral e intelectual. Embora, disse Jesus aos judeus, vós me tenhais visto e não credes. Haveis visto as minhas obras e não credes na minha missão, na minha palavra. E nos versículos 39 e 40, o Mestre afirma: e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Por estas palavras, Jesus se refere ao termo das encarnações materiais. Submetido à encarnação material, não está morto o espírito do ponto de vista da vida espiritual? Os esforços empregados para levá-lo à perfeição não o levarão à ressurreição no último dia, isto é, quando haja alcançado um grau de pureza que o livrará do contato do corpo material? Ao proferir aquelas palavras, Jesus, num só pensamento, envolvia o presente, a época em que falava e o futuro. Referia-se aos que o escutavam e às gerações vindouras. Consideradas com relação àquela época, essas palavras significam que, de conformidade com a vontade do Pai, ele não perderia nenhum dos que o Pai lhe dera, isto é, com olhar vigilante, acompanharia, ajudando-os a avançar, todos os que haviam pedido para agrupar-se ao seu derredor como discípulos durante a sua missão terrena. Todos os que, dóceis às advertências, aos conselhos de seus guias, haviam pedido por devotamento uma missão, uma tarefa qualquer, que, estando na medida de suas forças, lhe seria possível desempenhar. Todos os que, tendo-lhe escutado a voz, o seguissem, ele os ressuscitaria, libertando-os da encarnação material, desde que houvessem atingido o necessário grau de purificação. Consideradas com relação ao futuro, tais palavras significam que todos quantos, sejam eles quais forem, veem Jesus nas obras que o personificam e nele creem, pondo em prática sua moral, seus ensinos e exemplos, terão a vida eterna, isto é, chegarão de progresso em progresso, de ascensão em ascensão, à perfeição, à vida dos puros espíritos, que é a vida eterna do Espírito. E Jesus os ressuscitará no último dia. Libertá-los-á da encarnação material, desde que tenham alcançado o necessário grau de purificação. E pelas palavras do versículo 37, Jesus não lança fora os que venham a ele, quer dizer, não expulsa para mundos inferiores os que enveredam pelo caminho da prática da sua moral. Não expulsará para esses mundos, na época da depuração do vosso planeta, da separação do joio e do trigo,
os que então já tiverem entrado e caminharem pela via do progresso. Contudo, os espíritos culpados e endurecidos que nessa época forem expulsos do planeta terreno não serão réprobos. Tendo sido chamados como os outros, eles, nesse momento, não serão escolhidos, mas estão destinados a sê-lo. Com o exílio para mundos inferiores, abre-se-lhes a estrada da expiação, da reparação e do progresso, pela qual também chegarão a ressurgir no último dia e a alcançar a vida eterna. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Obrigado, Paulo de Moraes, obrigado. Eu sempre digo aqui, eu sempre digo e repito, o programa Madrugada com Deus não tem o objetivo de querer fazer a sua cabeça. O propósito de fazer a sua cabeça, não. Nós expomos aqui tudo o que nós aprendemos com estes espíritos e mais. Nós disponibilizamos aqui a mensagem que vem do mundo espiritual para que some aquele conhecimento já existente em você. Não desejamos que você mude de religião, que você venha para a nossa religião, porque a nossa é melhor do que a outra. Não. O objetivo não é esse. O objetivo do Templo Maria Santíssima é estimular em você a busca pelo conhecimento. Quanto mais conhecemos, mais nos fortalecemos. Foi o Jesus que disse: conhecereis as verdades e elas vos libertará. O conhecimento é a força que o Espírito tem para vencer todas as dificuldades que a vida carnal impõe a nós. Então, o propósito desse programa, como de todas as lives e do trabalho de assistência espiritual dessa casa, é para isso. Parar com essa intriga entre religiosos porque pensam diferente, porque têm visões diferentes da mesma lição trazida por Jesus. A verdadeira lição que Jesus nos trouxe é o amor, é a tolerância, é a compaixão, é a resiliência, não é? Então, que exercemos estas lições uns com os outros. Jesus, ele não veio revogar a lei. Ele mesmo disse: não vim revogar a lei, e sim fazê-la cumprir. Ele não veio revogar a lei trazida por Moisés, e sim fazer com que essas leis sejam cumpridas. Jesus nos trouxe um novo mandamento. Está lá em João 13, 34 e 35. E esse novo mandamento diz: amai-vos uns aos outros tanto quanto eu vos amei. Amai-vos uns aos outros tanto quanto Jesus nos amou. Então, se nós nos amarmos como Jesus, sem preconceito, sabe? Sem cobrança, sem imposição, mas um amor puro e incondicional como o do Cristo, aí sim seremos reconhecidos como seus discípulos, os discípulos de Jesus, não é? Que honra, né? Ser um discípulo de Jesus. Então, para que tenhamos essa honra, nós temos que colocar em prática esse novo mandamento. É o que desejamos e é o que praticamos aqui nessa casa. Bom, amanhã estaremos de volta. Um forte abraço a todos vocês. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade
de você.